Constance Hathaway aceita George Hightower como seu marido para amá-lo e respeitá-lo até que a morte por decapitação os separe? I do. I did. Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar de uma das personagens mais macabras da Disney, uma das piores vilãs de todos os tempos. Então, bem-vindos todos mortais à história de Constance Hathaway, a vilã de Mansão Mal-Assombrada. Ela é mais conhecida como Constance Hathaway, a Viúva Negra, mas vamos deixar pra lá esse codinome, né? Porque fica bem explícito que ela seja uma Viúva Negra, então só vamos dizer o nome dela aqui. Constance Hathaway é o nome completo dela. E digamos que esse vídeo vai ser tipo uma verdadeira história da Mansão Mal-Assombrada, porque a história da Constance, ela é o centro da história de Mansão Mal-Assombrada, da atração da Disney da Mansão Mal-Assombrada. A história da atração e a história do filme, que é lá com a Ed Murphy, é bem diferente, tá? Só pra vocês saberem. Segundo os quadrinhos da Mansão Mal-Assombrada, que não são 100% canônicos, mas que podem ser considerados principalmente aqui, é revelado pelo Pickwick, o fantasma que fica pendurado ao lustre do salão de baile da mansão, que Constance está entre os mais poderosos fantasmas da mansão, depois de Hatbox Ghost e de Madame Leota, e do Capitão Gory, um personagem que há muito foi abandonado, mas é um dos responsáveis por tornar a mansão assombrada, tendo matado a própria noiva quando ela descobriu que ele era um pirata. E eles são os personagens mais poderosos justamente porque eles morreram dentro da mansão, dentro dos terrenos da mansão. Ou seja, eles têm poderes sobrenaturais a mais do que os outros fantasmas, e eles têm influência com os outros aos outros fantasmas ali da mansão, os outros 999. Então, entre esses 999 se destaca eles porque eles são os mais respeitados, eles têm mais poder, eles têm mais autoridade dentro da mansão. E dentre esses 4 fantasmas aí, né, temos a Constance. Constance é uma das personagens mais macabras e é um espírito maligno, se você considerar o fato de que ela em vida foi uma assassina. Ela é uma versão mais atual da noiva do coração batendo, mas nunca foi confirmado que elas duas sejam a mesma. Porém, algumas versões, a noiva do coração batendo aparece rodeada por caixas e chapéus contendo cabeças de seus maridos. Então já dá para concluir que ela seja a Constance também. Porque a Constance, ela assassinou os seus maridos com um machado cortando as suas cabeças. Sua história completa é uma incógnita a todos os fãs, e creio que nem mesmo os Imaginers que criaram a Constance têm muita noção da história dela. Porém, a história dela, basicamente assim, o que conta-se que é que Constance Hathaway era uma mulher muito bonita, que procurava obter riqueza e luxo. E conseguiu isso casando-se com vários homens ricos, incluindo banqueiros, empresários, fazendeiros e barões. No entanto, cada um foi assassinado após o casamento pela noiva mortal, decapitado por um machado, para que ela pudesse reivindicar sua herança. Apesar de seus crimes, ela nunca foi punida, provavelmente devido à falta de provas. Então, seus maridos eram Ambrose Harper, o filho ingênuo, mas bem intencionado de agricultores bem-sucedidos. E eles foram casados no período de 1869. Frank Banks, um banqueiro oriental e pilar comunitário, se casou com ela em 1862. O Marquês de Dombey, um diplomata estrangeiro,
com um passado militar. Foi casado com ela em 1864. Reginald Kine, um celebre barão ferroviário, apostador, casado em 1865. E, por fim, George Hightower, que era o dono da mansão mal-assombrada, da mansão Hightower, um possível parente do rico proprietário de hotel Harrison Hightower III, que é um personagem pertencente a uma atração de Tóquio chamada a Torre do Terror. Então nós já vemos aqui que a mansão mal-assombrada ela tá ligada a várias outras atrações, não só do parque da Disney da Califórnia, mas de outros lugares como Tóquio e até ali ligado a Mystic Manor e a Phantom Manor talvez, né? Temos várias teorias aí, inclusive a minha teoria do multiverso. E em outra teoria eu vou falar sobre a conexão de Mansão Assombrada com a atração de Piratas do Caribe, mas isso vai ficar para outro momento. George foi seu último marido, um dos muitos donos de uma certa mansão que naquele momento deveria ser possivelmente Hightower Mansion. Uma pequena teoria aqui. Mansão mal-assombrada em inglês é Haunted Mansion. Como a mansão possivelmente era chamada de Hightower Mansion por ele ser o atual dono da mansão, por os Hightowers serem os atuais donos, ou talvez o Hightower ser o atual dono, possivelmente Haunted Mansion, que é mansão mal-assombrada em inglês, seja um trocadilho infame. Talvez a mansão tenha se tornado uma lenda e tenha muita gente falado que a mansão é assombrada e não sei o que. E por falarem que a mansão é assombrada e por chamarem ela de Hightower Mansion, possivelmente ela foi aos poucos transformada em Haunted Mansion. Bom, depois de assinar o Hightower, Constance decidiu que já estava feliz com a quantia que ela tinha, né, conseguido herdar. Então ela conseguiu se estabelecer ali na mansão que ela acabara de herdar do Hightower e ficou ali até ela morrer. Ela morreu por causas desconhecidas, embora muitos especulem que seja de velhice, mas eu tenho a minha própria teoria. A Constância, ela realmente estava num estado de velhice, ou seja, ela já era idosa pra caramba. Mas não foi isso por isso que eu acho que ela morreu. Eu acho que uma das vítimas dela a fez cometer suicídio com o machado que ela usava para os que padeceram em suas mãos. Talvez um dos maridos? Talvez. Mas eu acho que para levar ela a um ato tão horrível, teria de ser um espírito mais poderoso. Talvez os espíritos que nós já falamos lá no começo, que eram os fantasmas mais influentes da mansão. Hatbox Ghost, Madame Leota... Ah, Luiz Augusto, mas você primeiro falou que poderia ter sido uma das vítimas dela e ela só decapitava os maridos dela. Pois é, gente, mas primeiro, o Hatbox Ghost muitas vezes é considerado o marido da Constância, um pretendente da Constância. E segundo, tanto ele quanto a Madame Leota foram decapitados. Coincidência? Talvez. Mas ainda assim, isso não explica o fato de eu primeiro dizer que ela só gostava de assassinar os maridos dela para conseguir a fortuna deles, ou para herdar uma dinheirama ali, alguma coisa, alguma mansão, né? E depois eu dizer que a Madame Leota e o Hatbox foi morto por ela. Mas, pera aí que eu tenho uma teoria. Onde eu pesquisei para conseguir toda essa história, dizia que a Constância ela pegou gosto por matar os seus maridos e por matar pessoas no geral. Então talvez quando ela terminou a sua cota ali de matar todos aqueles maridos e de conseguir o seu dinheiro e conseguir a quantia de dinheiro que deixava ela feliz, talvez
ela tivesse se tornado uma verdadeira viciada em matar, uma verdadeira psicopata, que agora só queria morte e sangue. Não queria mais dinheiro, só morte e sangue. Então ela saiu por aí cometendo assassinatos com pessoas aleatórias, assim, à torto e direito. Bom, como eu falei antes, muitas pessoas dizem, mas não se sabe a total veracidade disso, que o Hatbox Ghost, na verdade, era um pretendente da Constance. Dizem que a imagem da velha senhora na galeria que se estica da mansão é, na verdade, um retrato da Constance quando ela chegou à sua idade mais velha. Mas a mulher naquela imagem, na verdade, é uma mulher chamada Abigail. Porém, ela está sentada em cima do túmulo de George Hightower. A teoria mais aceita, mesmo sendo contraditória, é que Constance usava nomes falsos em cada um dos seus casamentos. E que no casamento com George, seu nome realmente era Abigail. Na série de quadrinhos, Constance tenta fazer com que o protagonista se case com ela, quando ele entra no sótão onde a fantasma reside na mansão, acusando ela por seus crimes do passado. E é revelado, como eu disse antes, que ela, por ter morrido na mansão, na propriedade da mansão, tem uma certa autoridade e poder. E os outros fantasmas a respeitam e a evitam por considerarem ela uma ameaça iminente. O seu poder mais notável é do de destruir completamente espíritos com seu machado espectral. Sabe o que eu lembrei agora? Que tinha um cara que eu conhecia que tinha um canal que se chamava Machado Espectral. Eu acho que eu vou sugerir pra ele que ele mude o nome pra Machado da Constância. No filme de 2003 não é dito, porém a gente sabe que os pais do Edward Grace seriam Abigail e George. Ou seja, a Constance e o George. Porém, nessa versão, ela não matou o George. Muitos consideram que a Constance foi baseada em Lizzie Audrey Borden, que foi uma estadunidense, uma figura central no caso que rodeia o brutal duplo homicídio a machadadas de seu pai e sua madrasta, num dia de calor sufocante em 4 de agosto de 1892, em Fall River. Borden foi absolvida quando levada a julgamento, mas ninguém mais foi condenado e ela tornou-se uma figura no folclore americano. As matanças, o julgamento e o impacto da cobertura dos jornais sobre Lizzie Borden se tornaram uma causa célebre. E o evento tem permanecido firme na cultura pop americana e na criminologia como um dos mais famosos incidentes da era vitoriana. Disputas sobre a identidade do assassino continuam até hoje, mas de qualquer forma, Lizzie sendo culpada ou não, criou-se uma lenda urbana em cima da história da moça. Uma lenda na qual ela era uma assassina cruel que matou sua madrasta e seu pai. Então, mesmo se ela for inocente, a Constance foi uma personagem criada em cima dessa lenda. E se ela foi realmente culpada, então aí temos mais relação ainda entre as duas. Bom, é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou realmente, deixa like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Traga urgente o seu atestado de inscrição. Se você quiser se juntar a nós, tome suas últimas providências agora. Estamos morrendo de ansiedade para ter você aqui.